Brasil, tivemos um período bem curto de monarquia, e talvez por isso o assunto não seja tão trabalhado em produções nacionais. Contudo, em países onde esse sistema governamental acontece ou aconteceu por anos, detalhes da monarquia estão presentes até hoje no cotidiano, na cultura e sim, nas histórias produzidas por esses países. No caso das duas Coreias, toda a linhagem da família real foi exterminada, para que não houvesse chances de reivindicação ao poder. E é justamente neste ponto que os doramas dessa temática se apegam. E se, de alguma forma, essa tragédia tivesse sido diferente? Vamos listar aqui 4 produções que tratam desse assunto de forma diferente, começando pelos mais recentes sucessos que usou um pouco de magia para explicar a existência da monarquia nos tempos atuais. O Rei Eterno mistura romance de monarquia com um contexto de dimensões paralelas. Uma dessas dimensões é o nosso mundo, com a linha histórica de que a monarquia acabou e foi substituída por outro tipo de governo. A outra segue a linha de que esse fato não aconteceu e, na verdade, tudo foi bem melhor, já que a Coreia se tornou o grande exportador de um mineral importante para o desenvolvimento tecnológico do mundo. Com isso, o país sem divisão prosperou tanto economicamente como socialmente, sendo um dos mais importantes do mundo. Contudo, mesmo parecendo ser uma realidade preferível à real, ela não está imune aos mesmos problemas de corrupção e ganância que conhecemos tão bem. E por causa disso, muito cedo, a vida do regente dessa nação esteve ameaçada. Aqui conhecemos Park Hae-young, herdeiro da família mais rica e poderosa da Coreia, e que atualmente ocupa o cargo de ministro responsável pelos assuntos internacionais do país. O que ele não sabe é que seu avô, uma das últimas pessoas que teve alguma ligação com a antiga história do país, finalmente consegue encontrar os descendentes da família imperial da Coreia, que por anos procurou. Então, esse poderoso avô toma uma decisão histórica que mudará todo o cenário político do país: reestabelecer a monarquia. Para isso, ele doa todos os seus bens e cria a Fundação Imperial, que atenderá ao povo coreano. Assim, da noite para o dia, o herdeiro Park Hae-young se vê sem nada. E, em contrapartida, Lee Seol, uma estudante universitária pobre, se revela a neta do príncipe desaparecido e, portanto, a atual princesa coreana. Agora, dentro desse novo contexto, treinar a determinada Lee Seol para representar a monarquia do país será a responsabilidade desse herdeiro. O foco principal da história é Shin Chae-kyun, uma garota estudante de design que adora demonstrar como tem parafusos a menos na cabeça. Ela vive em uma Coreia onde ainda existe a monarquia e onde a família imperial conserva todas as antigas tradições atrás dos muros do palácio. Porém, algo que acontece na realeza influencia todo o futuro de Chae-kyun. O rei descobre que possui uma doença degenerativa e precisa imediatamente que seu herdeiro, Lee Shin, comece a assumir o poder do país. Mas, para isso, a primeira coisa que o jovem príncipe precisa fazer é casar. Mesmo tendo a oportunidade de escolher a sua pretendente, Lee Shin não consegue convencer a sua namorada a deixar de lado seus sonhos de ser uma bailarina famosa para viver dentro dos muros do castelo. Então, a única alternativa que resta à monarquia é fazer valer um antigo contrato que o avô do príncipe fez com seu melhor amigo plebeu, de que um dia seus netos se casariam. E é dessa forma que a nossa desmiolada Shin Chae-kyun se torna noiva desse príncipe e é obrigada a viver trancada nos muros do palácio, aprendendo a ser uma princesa exemplar, futura mãe da nação e orgulho do país. Só que nessa jornada, o nosso príncipe, estressado, não ajuda em nada, deixando bem claro que a união dos dois é apenas um ato político, e seguindo a sua vida como se a princesa não existisse. Mas tudo muda para Chae-kyun quando ela descobre que, na verdade, o neto daquela promessa antiga não é bem esse com quem ela está comprometida, mas sim o primo, a primeira criança real,
que perdeu seu lugar após o falecimento do seu pai. E agora, com qual príncipe nossa Cinderela moderna deve ficar? Essa história tem dois momentos na trama. Primeiro, quando Lee Jae-ha é o príncipe sendo um oficial do exército sul-coreano e conhece Kim Han-ha, uma oficial do exército norte-coreano. E segundo, quando Lee Jae-ha se torna rei, assumindo o trono do falecido irmão, em meio à tensão da guerra entre os dois países vizinhos. Sendo o segundo filho da monarquia, em um primeiro momento, Jae-ha acha que pode usufruir de todas as mordomias da sua posição, sem se preocupar com as responsabilidades, já que isso ficará para o seu mais que responsável irmão, mais velho. Por isso, ele sempre apronta, ao ponto de o irmão obrigá-lo a entrar para o exército, para de alguma forma se mostrar como um exemplo de conduta para seus súditos. E é lá que ele conhece Kim Han-ha, uma das melhores oficiais norte-coreanas, chefe da equipe do seu país, que deixa bem claro para o príncipe, logo no primeiro encontro para o que foi treinada, eliminar realeza sul-coreana. A convivência desses dois passam por vários estágios, até chegar a um improvável casamento político. Mas não é assim que a história acaba, já que o que parecia ser tão esperada reaproximação dos dois países logo é sabotada por inimigos, e em uma sucessão de tragédias, o nosso Jae-ha se vê obrigado a assumir o trono. Não era o que ele queria, não é o que ele quer, mas é o que ele precisa fazer. E o que acompanhamos a partir de então são os nossos dois monarcas lutando contra quem não está interessado em um caminho de paz e ainda quer terminar o trabalho de destruir a família imperial. No meio disso, até que ponto o amor deles pode ser colocado à frente do bem de uma nação? Ou, aqui no caso, duas nações? Gostou das nossas dicas? Também se interessa por histórias que brincam com possíveis outras realidades? Então deixe seu comentário aqui no nosso vídeo para sabermos. Também não se esqueça de nos contar se conhece outra história sobre a monarquia. Até o próximo vídeo!